Você já se deparou com uma situação onde a sua integridade foi posta à prova de forma tão extrema que parecia impossível escapar ileso? A história de Daniel, um homem jogado numa cova repleta de leões famintos, nos apresenta um cenário exatamente assim. Um ato de fé e resistência diante de uma ameaça mortal. Uma demonstração de coragem inabalável em face do medo mais profundo. A jornada de Daniel, imortalizada na história, nos convida a refletir sobre a força interior que o impulsionou, a resiliência que o manteve firme e a capacidade humana de superar adversidades aparentemente insuperáveis. Inscreva-se no canal Épicos da Fé e deixe nos comentários uma frase que defina para você o que significa fé inabalável. Compartilhe conosco sua perspectiva. A narrativa de Daniel e a Cova dos Leões transcende a simples leitura de um texto antigo. Ela se torna um estudo de caso fascinante sobre a resiliência humana. Um exemplo de como a firmeza de propósito pode desafiar as leis da natureza, as expectativas da sociedade e, acima de tudo, a própria mortalidade. Daniel, um homem de princípios inabaláveis, fiel às suas convicções, enfrentou a fúria da natureza e a ira de homens poderosos e, surpreendentemente, emergiu vitorioso, sem um único arranhão. Mas o que realmente fez a diferença em sua história? O que permitiu que Daniel, diante de um perigo tão iminente, mantivesse sua postura, sua dignidade e sua crença em algo maior do que ele mesmo? A resposta, naturalmente complexa, encontra-se entrelaçada nos fios da história, revelando-se gradualmente ao longo de seus eventos cruciais. Antes de mergulharmos na Cova dos Leões, precisamos contextualizar a posição de Daniel. Ele não era um simples cidadão. Era um homem de destaque, um administrador de alta patente no Império Babilônico, uma posição alcançada por meio de seu talento, sabedoria e compromisso com a eficiência. Imagine a pressão política, a necessidade constante de tomar decisões difíceis, a responsabilidade de lidar com os caprichos de um líder poderoso e imprevisível. Este cenário, por si só, já representa um desafio significativo, mas a verdadeira provação para Daniel reside em sua fé inabalável, numa convicção inegociável em seus princípios morais e espirituais. Em meio ao luxo e aos privilégios do poder, Daniel manteve a sua integridade e a sua fidelidade a si mesmo, recusando-se a comprometer seus valores, mesmo diante da ameaça constante de consequências devastadoras. A história de Daniel não é apenas uma narrativa de sobrevivência física. É um relato da luta entre a vontade humana e a imposição externa. Uma luta que reflete a experiência de muitos que, ao longo da história, se encontraram em posições semelhantes, obrigados a escolher entre a conformidade e a fidelidade a seus princípios. Qual o custo da conformidade? Qual o preço da resistência? Estas são questões centrais que emergem da narrativa, que nos confronta com a possibilidade de que a verdadeira força não reside em dominar o ambiente externo, mas sim em manter-se firme e íntegro diante das adversidades, mesmo quando a sobrevivência parece depender da renúncia de nossos valores. Para Daniel, a integridade era uma força motriz, uma bússola que o guiou em meio à escuridão. A Cova dos Leões, portanto, não se apresenta apenas como um cenário de perigo físico, mas sim como um palco onde se demonstra a verdadeira força de caráter. A fidelidade de Daniel a seus princípios não era um ato de teimosia cega ou de fanatismo religioso. Ela era o resultado de uma convicção profunda, fruto de uma vida dedicada à busca de uma vida com propósito. Ele não era um homem impulsivo. Suas ações eram ponderadas, guiadas por uma consciência clara e por uma visão a longo prazo. Sua resistência era, portanto, uma forma de resistência consciente e deliberada.
baseada em uma profunda compreensão dos valores que o governavam e em sua capacidade de discernir entre o certo e o errado, mesmo em meio às pressões e tentações do poder. A narrativa de Daniel revela a capacidade humana de resistir à corrupção, de manter a própria integridade, mesmo quando confrontado pelas forças mais poderosas e aparentemente irresistíveis. A firmeza de Daniel também demonstra a força do autoconhecimento. Ele sabia quem era, quais eram seus valores e qual era seu propósito. Essa clareza de propósito foi o que o sustentou durante a adversidade, permitindo que ele mantivesse a sua serenidade e sua força interna, mesmo diante da ameaça imediata de morte. Este autoconhecimento não se trata de egoísmo ou orgulho. Trata-se de um entendimento profundo de suas próprias convicções e de sua capacidade de permanência em seus ideais. Foi essa compreensão que permitiu que Daniel encontrasse força e perseverança em meio ao medo e à incerteza, mantendo sua postura e sua dignidade. A história de Daniel, assim, aponta para uma verdade importante. A verdadeira força não reside apenas na capacidade física, mas também na firmeza interior e na capacidade de manter a sua integridade e valores, mesmo sob pressão extrema. A capacidade de Daniel de permanecer firme em seus princípios, mesmo em face da morte iminente, também ressalta a importância da preparação. Sua vida de dedicação à justiça e à retidão não foi uma resposta improvisada à crise. Foi o resultado de um longo processo de desenvolvimento moral e espiritual. Ele não se tornou um homem de princípios inabaláveis da noite para o dia. Sua resistência na cova dos leões foi o clímax de uma jornada de vida dedicada à busca da verdade e à construção de um caráter sólido. Isso sugere que a capacidade de enfrentar grandes desafios frequentemente requer uma preparação anterior, um investimento consistente em valores sólidos e em uma estrutura moral robusta. A história de Daniel, portanto, serve como um lembrete de que a verdadeira força não é apenas uma qualidade inata, mas também o resultado de um desenvolvimento gradual e contínuo. A narrativa de Daniel também nos convida a refletir sobre a natureza do medo. O medo é uma emoção universal, uma resposta natural a situações de perigo. No entanto, a história de Daniel demonstra que o medo, em si, não precisa ser debilitante. Embora certamente tenha sentido medo na cova dos leões, ele não permitiu que essa emoção o paralisasse ou o levasse a comprometer seus valores. Ele transcendeu o medo, encontrando força e resiliência na sua convicção e no seu propósito. Isso sugere que o medo pode ser gerenciado e superado por meio da autoconsciência, da preparação e da crença em um propósito maior. A história de Daniel nos oferece, portanto, uma lição valiosa sobre como lidar com o medo, não como uma força opressora, mas como um desafio a ser superado. O relato da Cova dos Leões não apenas destaca a fortaleza interior de Daniel, mas também nos faz questionar a natureza do poder e da autoridade. Os inimigos de Daniel, movidos pela inveja e pela intolerância, buscaram silenciá-lo, utilizando o poder político e a força bruta para tentar subjugar sua vontade. No entanto, ironicamente, essa tentativa de aniquilá-lo resultou no fortalecimento de sua imagem e de sua mensagem. A história nos mostra que o poder, muitas vezes, é efêmero e a verdade, eventualmente, prevalece. O ato de Daniel de permanecer fiel a seus princípios, mesmo em face do poder opressor, serve como um testemunho da força da verdade e da justiça, e de como essas forças podem superar a tirania e a injustiça. A resiliência de Daniel é ainda mais impressionante quando consideramos as circunstâncias específicas de seu encarceramento. A Cova dos Leões não era um lugar qualquer, era um símbolo de morte e destruição, um lugar onde a sobrevivência era improvável.
No entanto, mesmo nesse ambiente extremo, Daniel manteve sua calma e sua fé. Sua capacidade de manter a serenidade, mesmo em meio ao perigo mortal, é um testemunho de sua força interior e de sua capacidade de superar o desespero. Essa capacidade de se manter firme em momentos de crise é uma qualidade admirável e inspiradora, que nos encoraja a enfrentar os nossos desafios com coragem e perseverança. Além disso, a história nos lembra da importância da esperança, mesmo em situações aparentemente sem saída. A Cova dos Leões representava um ponto de não retorno para Daniel, um momento de desespero e incerteza. No entanto, sua história demonstra que mesmo na escuridão mais profunda, a esperança pode persistir e inspirar a ação. A esperança de Daniel não era passiva, era um motor que o impulsionava a continuar lutando, mesmo quando a situação parecia desesperadora. Essa capacidade de alimentar a esperança, mesmo diante da adversidade, é uma característica humana crucial, que nos permite superar obstáculos e encontrar soluções criativas para problemas complexos. A narrativa de Daniel na Cova dos Leões, portanto, é muito mais do que um simples relato histórico. É um estudo de caso rico em lições valiosas sobre força interior, resiliência, preparação, gestão do medo, poder da verdade e o papel fundamental da esperança. Ela nos desafia a questionar nossos próprios valores, a avaliar nossa capacidade de perseverança e a buscar a força interior para enfrentar os desafios de nossas próprias vidas. A história nos deixa com uma profunda admiração pela força de caráter de Daniel e uma inspiração para encontrarmos nossa própria força interior para superar os obstáculos em nossas jornadas. Sua experiência serve como uma poderosa metáfora para a jornada humana, mostrando que a verdadeira vitória não está apenas em sobreviver, mas em perseverar com integridade, mesmo diante de adversidades aparentemente insuperáveis. A história de Daniel é, portanto, uma história que continua a ressoar ao longo dos séculos, inspirando pessoas de todas as esferas da vida a encontrarem sua própria força interior e a perseverarem em seus princípios, independentemente das circunstâncias. Ela nos lembra que a verdadeira força não reside na ausência de medo, mas na capacidade de superar o medo através da coragem, da perseverança e da crença em um propósito maior. A jornada de Daniel é uma jornada de autodescoberta, de fortalecimento e de triunfo sobre a adversidade, uma lição para as gerações passadas, presentes e futuras. A história de Daniel na Cova dos Leões nos apresenta um indivíduo de notável resiliência, que diante de uma ameaça de morte iminente, permanece firme em seus princípios e convicções. Sua trajetória demonstra a importância da integridade moral, da preparação para as adversidades e da capacidade de superar o medo através da força interior e da esperança. A narrativa destaca a natureza transitória do poder e a prevalência da verdade, mostrando como a perseverança e a convicção podem superar até mesmo as situações mais desafiadoras. A capacidade de Daniel de manter a serenidade e a dignidade em meio ao perigo serve como um farol de inspiração, mostrando que a verdadeira força não reside na ausência de medo, mas na capacidade de transcendê-lo. A jornada de Daniel nos ensina que a preparação antecipada, a construção de um caráter sólido e a clareza de propósito são fundamentais para enfrentar as adversidades da vida. Sua história é um poderoso lembrete de que a verdadeira vitória não se encontra apenas na sobrevivência, mas na capacidade de permanecer íntegro e fiel aos seus valores, mesmo em face do desespero e da incerteza. O relato ressalta a importância de se conhecer a si mesmo, de compreender seus próprios limites e potencialidades, para então navegar pelas turbulências da vida com coragem e perseverança. A coragem de Daniel não foi um ato isolado,
Foi o culminar de uma vida dedicada à busca de justiça e à construção de um caráter inabalável. Sua história nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas, sobre nossos valores e sobre nossa capacidade de resistência diante da pressão. Ele nos inspira a cultivar a esperança e a resiliência, a buscar a verdade e a justiça, e a nunca desistir de nossos ideais, por mais desafiadoras que sejam as circunstâncias. A força interior demonstrada por Daniel permanece como um exemplo a ser seguido, uma inspiração para todos que se veem diante de obstáculos aparentemente insuperáveis. A lição final de Daniel é um apelo à ação, a necessidade de encontrarmos nossa própria força interior, de cultivarmos a resiliência e a perseverança para enfrentar os desafios que se apresentam em nossas vidas. A sua história é um testemunho da capacidade humana de superar as adversidades mais extremas, uma prova de que a verdade e a justiça, ainda que muitas vezes sufocadas, irão prevalecer. Inscreva-se no canal Épicos da Fé para continuar explorando histórias inspiradoras de força e perseverança. Compartilhe conosco nos comentários uma frase impactante que defina para você o que significa resistência inabalável. Qual frase resume a força de Daniel para você? Clique na tela para continuar aprendendo sobre outras figuras históricas que superaram grandes desafios.